revolta, raiva, indignação, se sentir inconformado perante situações injustas ou negativas, pode e é geralmente muito positivo, porque faz com que a gente transforme aquelas situações que estão pedindo com urgência. No entanto, viver num constante estado de não aceitação, revolta, indignação, drena totalmente a sua energia e faz com que você perca a autoestima, autoconfiança e não tenha segurança nenhuma para transformar a sua vida no que precisa e também para ter paz, compreensão e aceitação de algumas situações. Hoje nós vamos ver a diferença entre a aceitação passiva e a aceitação ativa, que é o tipo de aceitação que faz com que vivamos de forma tranquila, serena, com saúde, com equilíbrio, mas sempre crescendo e fazendo as transformações necessárias. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas. E gente, hoje aqui eu quero ler um trechinho do e-mail da Silvia, tá? A Silvia me mandou um e-mail e eu pensei em fazer um vídeo sobre isso. Já tem vários vídeos aqui no canal, eu vou colocar nos cards. Vídeo sobre aceitação, aceitar a vida. Tem um vídeo muito legal que vocês sempre me falam que ajuda muito, né? Em várias fases da vida, vou botar aqui. Mas esse vídeo, eu quis responder ao e-mail da Silvia. E, gente, eu vou ler o e-mail dela aqui, alguns trechinhos, porque é um e-mail grande. Ah, e só um parênteses. Provavelmente vocês estão escutando uma batucada. Um batuque aí. Começou já os ensaios dos bloquinhos de samba, de carnaval. Já começou. Então, inclusive, por isso que o vídeo tá entrando tarde hoje, eu esperei passar, mas não tem jeito. É ensaio de bloquinho, então espero que o microfone pegue bem mais a minha voz, mas se pegar o batuque, é o que temos, é vídeo com batuque, tá, gente? Não tem como. O e-mail aqui da Silvia, gente, antes de ler ele, eu queria que vocês tivessem um olhar para esses colegas que mandam e-mail e que eu respondo aqui, um olhar compassivo, amigável, compreensivo, né, pessoal? Porque alguns comentários, não são muitos, mas alguns comentários são assim, nossa, que pessoa trouxa, nossa, que pessoa mal agradecida. Gente, o colega de vocês está se expondo aqui. Tá mandando um e-mail exatamente para falar dos podres dele, daquelas dificuldades que ele ou ela tem. Então não vamos julgar, não é um canal para a gente julgar ninguém. É um canal para a gente tentar ajudar ou pelo menos refletir como isso pode nos ajudar, né? E a Silvia disse, Bárbara, pode falar meu nome, não tem problema não precisa, por isso que eu tô chamando ela pelo nome real, tá? A Silvia coloca assim, Bárbara, eu já assisti inúmeros vídeos seus e sempre me proporciona uma força interna a mais, porém nunca a força interna que eu sinto que eu preciso, suficiente, né? Desde a infância, fui muito revoltada com a vida, especialmente em ser brasileira e ainda por cima não ter conseguido me casar. Então veja bem, aqui ela já fala de dois momentos. Desde a infância, ela foi revoltada com a vida por ser brasileira. É uma coisa que a Silvia consegue mudar? Ela vai conseguir um dia mudar essa coisa de ser brasileira? Não. Ela pode conseguir cidadania de outro país, mas ela vai ter nascido brasileira. E ela sempre será brasileira, ela sempre terá nascido em território brasileiro. Então isso não tem como mudar. Aí a gente já começa a perceber, e ela fala que eu sempre fui muito revoltada com essa situação. Então, gente, é uma situação que não tem como mudar, e aquela situação que não tem como mudar, nós precisamos aprender a aceitá-la, né? Porque é como eu falei na abertura do vídeo, se eu não aceito algo que é impossível de mudar, e quando a gente fala aceitar, não é abaixar a cabeça e pensar, poxa, eu tenho que aceitar essa coisa horrível. Não, aceitar aqui significa ressignificar. Por algum motivo, para a Silvia, ser brasileira é péssimo. Ou era péssimo, ou era terrível. Então, ela tem que aprender a ter um novo olhar sobre isso e ressignificar. Isso é aceitação ativa. Uma das formas da gente ter aceitação ativa é ressignificando aquele olhar sobre aquele fato. Quando a gente fala aceitação, essa palavra vem muito carregada daquela sensação de, poxa, eu vou ter que aceitar essa porcaria, essa maldição, Não.
Se você vê como porcaria e maldição, você nunca vai conseguir aceitar, vai ficar numa revolta eterna que vai causar um desgaste energético contínuo. É o que a gente vai ver no relato da Silvia aqui. E aí depois ela fala, ainda por cima não ter conseguido me casar. Então isso provavelmente já foi na fase adulta, né? Ela faz assim, isso tudo junto me fez cair em depressão profunda. Fiz tratamentos psicológicos, psiquiátricos por vários anos. E isso me impede de trabalhar num ritmo 50% a menos do que eu sou capaz. E aí eu contraí muitas dívidas. E hoje, aos 53 anos, vivo de favor na casa dos meus pais, fazendo-os passar necessidade com as minhas tentativas de fazer negócios ou conseguir emprego. Então aí ela já fala da situação atual dela, que também traz revolta, a situação de viver na casa dos pais, com a ajuda financeira dos pais, né? Isso também traz revolta para ela. São várias situações que ela coloca de revolta, né? A partir das terapias, apometria, meditação, ela fala várias coisas que ela faz aqui. Eu até consegui dar uma equilibrada na minha depressão, mas corrigir a minha vida eu não consigo. Corrigir a minha vida eu não consigo. A vida da Silvia, para ela, tá errada. Tá errada. Desde pequenininha tem coisa errada com a minha vida. Primeiro que eu sou brasileira, aí depois eu não consegui casar. Aí agora, como eu não tenho energia por causa da depressão, eu tenho muita dívida, outro erro. Moro na casa dos meus pais com 53 anos, outro erro. Então, a percepção voltada para eu preciso corrigir a minha vida. É muito pesada essa visão que a Silvia tem sobre a vida dela. E eu sei que é a visão que muita gente tem sobre a própria vida. É a visão que eu tinha sobre a minha própria vida durante muito tempo. Nós aprendemos a ter essa visão. Nós temos que acertar. Se tá errado, temos que corrigir. É uma sensação de punição, é uma sensação de correção mesmo e não de experiência. Não tem soma de experiência. Tem certo, tem errado, né? E claro que isso vai causar muita revolta. Se minha vida tá toda errada, vai causar muita revolta. Veja que a depressão que a Silvia sente vem muito desse peso que ela coloca, da revolta, da não aceitação. E aí, com a depressão, como eu falei, vem a baixa energética. Com a baixa energética, a pessoa não tem clareza mental, gente. É uma pessoa inteligente, pode ser uma pessoa culta, pode ser uma pessoa que lê muito, pode ser uma pessoa perspicaz, mas, como ela falou aqui, eu sinto que eu vivo abaixo do nível de 50% da minha energia. E já está comprovado que a depressão vem muito disso. Se eu não aceito a minha vida, se eu não aceito circunstâncias que eu não posso mudar, se eu não aceito características que fazem parte da identidade da minha persona, como ser brasileira, estar solteira, essas são características que fazem parte da minha personagem no mundo. Não é quem eu sou por dentro. Então aqui a gente já pode ver vários vídeos, né? Que a gente vai misturando aqui. Um acrescentando ao outro. Aquele vídeo que eu falei sobre confundir-se com a persona. Confundir-se com a persona é isso. Eu sou brasileira, eu sou uma mulher solteira, eu sou uma pessoa que tem dificuldades financeiras. Não. Essas são histórias da minha vida. O Eckhart Tolle, que é uma pessoa que a Silvia acompanha muito aqui, ela lê muito O Poder do Agora, vários livros do Eckhart. O Eckhart fala assim, gente, não confunda vida com narrativa de vida. Não confunda vida com a história da sua vida. Vida é outra coisa. Vida não tem nome, não tem conceito, não tem rótulo. História de vida. Se você pegar a história de vida da Xuxa, a história de vida do Pelé, do Michael Jackson, sei lá, de alguém muito famoso que todos nós conhecemos, cada um de nós vai ver aquela história de vida de uma forma diferente. Vai ter gente que vai falar, nossa, que vida abençoada a vida da Xuxa.
Que escolhas bonitas que ela fez de trabalhar com criança, disso. Vai ter gente que vai ver como um erro. Nossa, Xuxa é terrível, Xuxa é péssima, Xuxa fez escolhas de vida terríveis. Ela é uma pessoa que não acerta, que não dá uma dentro. O que importa nisso tudo? Como ela se sente. Existem várias formas de olhar a narrativa da vida da pessoa. Mas a narrativa da história da sua vida não é você. Quem é você? É a vida que vive aí dentro, sem narrativa, gente. Então, se eu me reconheço 100% na narrativa ou na minha persona, vai ficar complicado. Porque eu não posso mudar muitas coisas. E aí, o que eu tô querendo dizer, eu sei que eu tô indo e voltando nessa ideia, mas é para você pegar o ciclo vicioso que a gente entra. Ah, por eu ser brasileira, por eu ser solteira, eu não aceito isso. Não aceitando isso, eu estou em constante revolta interior. Essa constante revolta interior vai fazer com que eu perca energia, gente, porque a minha energia, a minha vida, que é vida de verdade, que é pulsação, ela vai para algum lugar. Ela vai para companhias negativas do astral, ela vai pro inconsciente coletivo, vai ficar rondando aí nas egrégoras de pensamento negativo. A minha energia está sendo vampirizada para algum lugar. A minha própria sombra está consumindo a minha vitalidade. E aí, quando eu já estou com a energia lá embaixo, o que eu constato? O que os médicos constatam? Depressão. Depressão. E aí, quando eu estou em depressão, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer dinheiro, eu não consigo ter lucidez. Eu não estou falando que depressão é só revolta pela vida, tá? Eu estou colocando nesse contexto aqui. E entenda uma coisa, a revolta pela vida é sim um dos maiores geradores de depressão. Porque se eu aceito a minha vida, eu não tenho conflito, esse conflito interior de estar me batendo. Eu tenho pelo que viver. Se eu não aceito a minha vida, por que eu vou querer viver? Por que eu vou ter vontade, gente? E eu tô falando, e aí quando vem a depressão, que nada mais é do que a constatação dessa perda de vitalidade, dessa perda de vontade, vem outros problemas, que é o que ela coloca aqui, problema de se sustentar financeiramente. E a mentalidade não mudou, a mentalidade ainda está errado, minha vida é um erro, eu faço escolhas erradas. Eu tenho poucas oportunidades, entende? Então vem mais pesado ainda aquela crítica de eu tenho que corrigir isso aqui. Eu tenho que corrigir esse erro. Mas aí vem pesado e eu já tô com depressão. Então fica mais difícil ainda. Vamos prosseguir um pouquinho com a leitura do e-mail da Silvia, sendo que eu tô pulando algumas partes, porque são partes em que ela relata... Bom, ela fala que a empresa dela... Ela abriu a empresa em 2001 e nunca conseguiu fechar nenhum contrato, né? Com essa baixa energética, com essa revolta da vida, a pessoa passa a não ver oportunidades. Ela só vê realmente as portas fechadas. E não quer dizer que não é uma pessoa esforçada. Ela abriu uma empresa, ela se dedicou, ela é uma mulher esforçada. Mas a gente sabe que o esforço muito grande, mas sem ver nenhuma oportunidade e ainda sentindo que tudo está contra a gente, como vai fazer, gente? Como a gente vai conseguir fluir, né? Então veja o que ela coloca aqui. Que ela teve dezenas de problemas, etc. E ela fala que são problemas que não consegue emitir nota fiscal para os clientes, que sempre dá muito problema. E, enfim, foram 9 meses de trabalho enlouquecedor com gastos para não gerar R$1 sequer, né? Ela fala aqui também dessa revolta que ela tem com esse sistema nosso, que ela ficou muito frustrada, porque enquanto ela era adolescente, ela acreditava que bastava trabalhar, que se alcançaria a prosperidade paulatinamente. E ela viu que não. Ela coloca assim, a gente trabalha e não vê resultado congruente. Dá apenas para sobreviver e muito mal. Então, uma revolta, uma frustração
de quando ela entrou na vida adulta, ela percebeu que, poxa, não é só trabalhar. Tem muitas injustiças nesse nosso sistema. Então, mais uma forma de revolta, né? Enfim, ela coloca aqui, ó, eu estava trabalhando as minhas crenças limitantes nesses 2 últimos anos, mas simplesmente não consigo me transformar, deixar toda a minha memória do passado e recomeçar do zero. Eu não consigo iniciar um novo futuro, mesmo que seja arranjar emprego, porque além de tudo eles exigem pós-graduação e coisas do tipo. E mesmo me candidatando apenas para ser uma recepcionista, cargo que não exige tantas especializações, eu não sou chamada para entrevistas. Eu me candidatei a 341 vagas e não fui chamada a nenhuma. Ela fala aqui que não consegue manter os sentimentos elevados. Por um tempo até consigo, fazendo muito esforço, mas como eu não consigo essa independência financeira e ainda tendo que aturar os meus pais, irmão, sobrinho e namorado, que eu não consigo me livrar deles, haja esforço para manter sentimento elevado, né? Quando na verdade eu sou realmente revoltada com essa vida, com esse sistema que Deus nos impôs de ter que nascer, ter que comer, ter que ter abrigo, ter que tomar banho, enfim, um monte de obrigações, ter que aturar esses políticos e, no meu caso, não ter nenhuma coisa que me agrade. Antigamente até eu tinha, mas já faz décadas que eu deixei de gostar do que eu gostava e não consegui encontrar qualquer outra coisa. Então fica difícil alcançar prosperidade, já que ela depende de ser feliz internamente. Bom, gente, ela relata mais algumas outras coisas, mas são todas nessa linha de indignação e de revolta, né? Veja bem, eu respondi a Silvia falando com ela um pouquinho sobre a diferença da aceitação passiva e da aceitação ativa. E indicando que ela continue com todos os tratamentos para depressão, desde os mais tradicionais até as buscas quânticas que ela tem feito, que ela persista, porque quem busca encontra. Eu tenho certeza que se ela persistir nos tratamentos, como ela disse que teve uma fase que ela teve uma pequena melhora, então que ela persista e que ela vai conseguir sim encontrar essa melhora gradual. No entanto, gente, esse e-mail da Silvia foi muito importante para trazer o que eu sempre senti vontade de falar aqui e que eu sempre falo devagarzinho nos vídeos aqui do Desprograme-se, que é o seguinte: muita gente fala de gratidão, né? Faz o namastê, gratidão, vamos ser gratos pela vida, mas a verdade é que todo mundo tem uma certa dose de revolta e de indignação com isso. Como a Silvia coloca, gente, eu nem pedi para nascer, eu não lembro de ter pedido para nascer e eu ainda nasci com um monte de obrigações, né? Se a vida é assim, o que nos resta? Se nós temos que tomar banho, se nós temos que nos alimentar, se nós temos que trabalhar, se nós sentimos falta de relacionamentos saudáveis, se precisamos nos cuidar para a nossa higiene, para a nossa sobrevivência, o que nos resta? Fazer da melhor forma que nos cabe. É que não existe outra possibilidade, gente. Não existe outra possibilidade. No finzinho do e-mail, a Silvia coloca assim: Bárbara, eu sempre penso sobre a morte, né? Que a morte seria uma saída disso tudo, mas eu não acredito que a morte é o fim da vida. Eu acredito que a pessoa continua vivendo num umbral, num purgatório, num lugar ruim, né? E eu não quero isso, né? Porque vai piorar. Então ela tem essa crença. E aí ela fala que não se mata por essa, entre outras questões, né? Então, gente, não tem saída, né? Olha só como a Silvia tá, ela tá sem saída. Todos aqui estamos sem saída. Nós temos que viver. Não tem outra saída. A gente tem que viver. Ai, Bárbara, nossa, essa conclusão que você chega? Calma. É a conclusão que eu tô trazendo a sua revolta a perceber.
Porque eu sei que mentalmente, racionalmente, você sabe. Mas eu quero tocar a sua revolta, né? Como a Silvia se expôs tão abertamente falando das indignações dela. Eu quero conseguir tocar a sua revolta, e a sua revolta com o passado, com o que aconteceu no passado, a sua revolta com o seu corpo, que você não tem como mudar, a revolta com várias coisas que não tem como mudar. Não tem jeito, gente, a gente tem que viver. Porque a nossa revolta não pensa assim. Até porque a nossa revolta não é racional, ela é emocional. Então ela pensa que se ela brigar muito, ela vai conseguir achar uma forma de se rebelar contra essa vida. E não tem jeito mesmo. Só tem como viver. E aí? Não tem outro jeito, não. É isso que eu quero que a sua emoção perceba. Que o seu corpo emocional perceba. Não adianta ficar se batendo. Não adianta ficar girando em torno de pensamentos que não queria que fosse assim. Você está vivo. Você não lembra de ter escolhido esse corpo, essa nacionalidade, a família. Simplesmente é assim. O que você vai fazer? Eu gostaria de ter outros pais. Você pode conhecer pessoas que você ame muito, adotar como a sua família, né? Mas você nasceu daquele pai e daquela mãe. Você nasceu brasileira. Você está viva. Temos que viver. E se temos que viver, nós vamos fazer isso da melhor forma possível para nós mesmos. Porque veja bem, quando a pessoa se revolta com relação a alguma coisa, como no caso da Silvia, é com a vida como um todo, e muita gente aí está revoltada com a vida como um todo, quando a gente se revolta com alguma coisa, é porque essa coisa é muito maior que a gente. É como a Silvia se sente, impotente. O revoltado, ele é sempre uma pessoa impotente, incapaz, que está tentando virar o jogo, está tentando virar a mesa. Mas ele sente como se ele tivesse que levantar um Himalaia, assim. Mas ele é impotente, ele é pequeno, ele é incapaz. Inclusive, o nome do título do e-mail que a Silvia me mandou foi Incapacidade Eterna. Esse é o título do e-mail que a Silvia me mandou. Ela se sente assim, eternamente incapaz. Por quê? Porque está revoltada. Olha como é esquisito. Parece que porque eu sou impotente, eu fico revoltado. Não. Eu e Deus estamos no mesmo nível. Eu e a vida estamos no mesmo nível. Eu e a situação financeira estamos no mesmo nível. Quem vai dizer quem é superior a mim? Sou eu. Quando eu tô revoltado, quando eu tô rebelde, é porque tem alguém superior a mim. No caso da Silvia, tem muita coisa superior. Superior no sentido de mandar nela, de obrigá-la. Então, quando a gente faz o caminho inverso e tira a revolta, você fala assim, eu mando nisso aqui. Eu consigo fazer as coisas do meu jeito. Ou, nas coisas que eu não mando, nas coisas que não saem exatamente do meu jeito, se eu me posiciono tranquilo com relação àquilo, eu estou pelo menos no mesmo nível. Se eu não me sinto superior, eu estou pelo menos no mesmo nível. Às vezes é difícil entender. Porque palavras, né? Palavras pegam muito mais no nosso racional. Mas eu quero tentar te tocar na sua emoção. Nessa emoção de rebeldia, de revolta. Porque, como eu falei na abertura, a rebeldia, a revolta, a indignação com coisas injustas servem para que a gente modifique aquele quadro. Mas, se ela é constante, vai gerar o título do e-mail da Silvia, uma sensação de incapacidade eterna. Então, pessoal, veja bem, olha aí para dentro com sinceridade. Com o que eu estou eternamente insatisfeito, constantemente revoltado? O que eu estou achando que é um erro na minha vida, ou que foi um erro na minha vida, e que
que me traz uma sensação de impotência, de desgaste energético. Aceitação ativa, requer da gente desenvolver mais a nossa inteligência espiritual e emocional. Às vezes a pessoa tem um racional muito bom, mas a inteligência espiritual é de falar assim, tem muitas coisas que eu não compreendo. Tem coisas que eu vou morrer sem compreender. Tem coisas que eu não domino, tem coisas que estão fora da minha alçada, fora do meu alcance. Essas coisas eu entrego. Não é ser alienado e passivão e abaixar a cabeça para injustiça. Olha, gente, que tem diferença das coisas, viu? Vocês percebem como o caso da Silvia é muito ilustrativo pra gente? De que a revolta e a indignação dela não ocasionaram transformações positivas, mas a revolta e a indignação serviram para deixá-la deprimida, sentindo que tem que corrigir a própria vida, numa forma muito cruel consigo mesma, impotente, com raiva das coisas, incapaz de mudar, como ela coloca. Ela fala, Bárbara, eu me sinto incapaz de me transformar. Tem que abrir, soltar coisas que a gente não controla. Porque senão nós vamos ficar loucos, sempre deprimidos, sem energia. A gente não sabe por que existe, eu sempre falo que a gente não sabe por que existe uma baleia. Qual que é a necessidade de ter uma baleia? Vai estudar a baleia. Todo o corpo da baleia, o funcionamento, o organismo, o metabolismo da baleia, você vai ficar assim, eu não entendo nada do que é a vida. Eu não entendo nada do que é a vida. Eu não sei o que é a vida. Desisti de entender. Mas o que eu posso fazer é me propiciar uma experiência positiva. Eu sou dono de mim, eu tenho que cuidar de mim. Eu não sei o que é a vida, eu não sei o que significa tudo isso, não. Mas se eu ficar me batendo que tá tudo errado, eu vou viver muito infeliz. Então eu abro mão de ter que entender tudo e dominar tudo para conseguir com que a felicidade vá brotando aqui dentro de mim. O bem-estar, a paz de espírito. Tá bom? Esse é o tema do vídeo de hoje, gente. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Coloque aqui nos comentários onde você percebe que a aceitação ativa tá te ajudando. Traga um exemplo. Se você teve algum insight que pode ajudar a Silvia, coloque aqui, sempre respeitando a situação de vida da pessoa e como a pessoa se expôs aqui de forma tão aberta, tá? Então, espero que tenha te ajudado. Se te ajudou de alguma forma, dá aquela curtida, compartilha com um amigo que também sofre dessa revolta, dessa indignação constante e que essa diferença da aceitação passiva para a aceitação ativa pode ajudá-lo, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima!